Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira, né, dia 19 de agosto de 2025. Separei para vocês aqui nessa rodada 7 jogos, tá galera? A gente vai ter alguns jogos interessantes aí. Não é uma rodada assim que vai ter muitos jogos, mas os 7 que eu separei aqui acredito que são aqueles melhores jogos aí para essa rodada, tá galera? É uma grade aí onde não tem tantas opções, mas esses 7 jogos eu analisei bastante. Eu vou estar trazendo aqui 2 palpites para cada jogo que eu separei para vocês, então no total aí são 14 palpites para vocês, né? E no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto e possivelmente vou tentar lançar uma odd um pouco mais alta para vocês, um bingo no finalzinho, tá show? Já vai deixando seu like aí, galera, para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, que é muito importante, tá? O seu like aí, o YouTube vai entender que esse conteúdo está sendo útil e com isso ele vai estar entregando para mais pessoas, né? Então deixa aquele like aí que é de graça, vocês vão estar me ajudando demais. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa aquele sininho que tem do lado para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui, fechou? E vamos lá dar uma olhada nessa rodada de terça-feira, galera. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. E pronto, vamos olhar aqui agora a grade de jogos aí dessa terça-feira, né? A gente vai ter aqui a Supercopa da Arábia Saudita, né? Um grande clássico aqui, Al Nassr contra o Al Ittihad. Aí vamos ter aí o Real Madrid estreando, né? No Campeonato Espanhol La Liga. Vamos ter Liga dos Campeões de qualificação também, né? Um jogo bem interessante que eu achei aqui entre o Rangers da Escócia contra o Clube Bruges da Bélgica. Aí vamos ter Copa Libertadores, né? 2 jogos aí, jogos de volta, e também Copa Sul-Americana, 2 jogos de volta também, né? Então esses 4 jogos aí da noite aí são jogos de volta, né? O primeiro jogo já aconteceu e agora algumas equipes aí, como é o caso do Fluminense, São Paulo e Fortaleza, representando o Brasil aí na Libertadores Sul-Americana, vão tentar aí se classificar para a próxima fase, né? O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, o jogo começa cedo, né? 9 horas da manhã aqui a gente tem a Supercopa aí da Arábia Saudita, né? Semifinal, achei até que era final, mas é semifinal ainda, né? E logo de cara a gente tem Al Nassr e Al Ittihad, né? Poderia ser uma final, né? O jogo vai ser lá em Hong Kong Stadium, tá, galera? Então vai ser numa localização neutra, não tem essa coisa de casa e fora. E a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos da Al Nassr, né? Contando aí 4 amistosos e um jogo aqui pelo campeonato da Arábia Saudita, né? Foram 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos aqui também contando amistoso, Copa do Rei da Arábia e Campeonato da Arábia Saudita, o Al Ittihad tem 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do Al Ittihad e 2 vitórias do Al Nassr, né? O Al Ittihad aí levando a melhor, pelo menos nesses jogos mais recentes, que foi o caso aí do finalzinho de 2024, né, lá em dezembro, venceu por 2-1, e no mês 5 desse ano de 2025 acabou vencendo por 3-2, né, então 2 vitórias seguidas aí do Al Ittihad, que vai virando uma pedra no sapato do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, né. Acredito que esse jogo aqui tem tudo para ser aberto, né, um jogo aí com gols para as duas equipes e também um jogo aí com 3, 4 gols ou quem sabe até mais, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica ambos marcam, né? Que tem grande chance de bater. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 ao Nassr, né? Vamos ver se quebra a sequência aí o time do Cristiano Ronaldo de perder para esse time do Al Ittihad, né? Então vamos pegar 2-1 ao Nassr. Talvez um 3-2, né? Um placar bem aleatório. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga, né? Primeira rodada aí por Real Madrid, que vai estar jogando em casa contra o time do Osasuna. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, já teve alguns jogos, né, na primeira rodada, né? A gente vê aí que ficou restando apenas 2 jogos, que é o caso aí do o time do Sevilha, o time do Elche vai jogar contra o Real Betis, e esse jogo aqui do Real Madrid contra o Osasuna, né? O líder até o momento é o Barcelona, né, que abriu 3-0, foi o placar mais elástico, né, entre aspas, 3-0, e acabou ficando aí na liderança, e logo em seguida tem o Rayo Vallecano aí que fez um 3-1 em cima do Girona fora de casa, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Real Madrid, 4 vitórias e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Osasuna, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.
derrotas. No confronto direto foram 4 vitórias do Real Madrid e um empate nesses últimos 5 jogos. Aqui, galera, a odd pro Real Madrid vencer tá pagando 1,24. Para completar bilhete é interessante, tá? Agora, para fazer entrada simples, a gente tem uma opção mais interessante, que é a dica casa mais de 1,5 gols. No caso, o Real Madrid para marcar 2 gols aí, independente do resultado final, que se torna mais interessante ainda, né? Então, Real Madrid para marcar 2 gols ou mais na partida aí, nossa primeira opção, né? Casa mais de 1,5 gols. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida, né? Para o jogo aí acontecer 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Real Madrid. Agora o próximo jogo aqui, 4 horas da tarde, a gente tem Liga dos Campeões qualificação final, né, para decidir aí quem vai para a próxima fase, quem fica de fora. E a gente vai ter esse jogo de ida, né, entre o Rangers da Escócia contra o Clube Bruges da Bélgica. O primeiro jogo aí o Rangers vai estar jogando em casa e vai tentar fazer um bom resultado, né. Nos últimos 5 jogos aí o Rangers conquistou aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aqui do Clube Bruges, 4 vitórias e 1 derrota. No confronto direto teve 3 jogos, né? 2 pela Champions, lá de 1993, e um amistoso recente, né? E os 3 jogos aqui, como vocês podem ver, bateu ambos marcos, né? E o Rangers venceu um e teve 2 empates com gols, né? Então esse jogo aqui, galera, acredito que pelo momento de cada equipe, né? Mesmo se tratando de equipes de liga diferente, né? Eu particularmente acho os 2 campeonatos bem parecidos. Campeonato escocês, campeonato da Bélgica, assim, o nível eu acho bem parecido. E aqui a gente vai pegar a primeira opção, dica ambos marcam, né? Acredito que vai bater gol das 2 equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, né? Pelo fato do Rangers jogar em casa, acredito que nesse primeiro jogo vence, né? Se vai passar, aí é outra história. Agora vamos para os jogos da noite, né? Começando aqui com a Copa Libertadores. Oitavos de final a gente vai ter o Vélez Sarsfield da Argentina jogando em casa contra o Fortaleza, né? Fortaleza que acabou perdendo muitas oportunidades no jogo de ida, jogando no Castelão, ficou num empate de 0-0 e agora, querendo ou não, o Vélez tem favoritismo para passar, né? A equipe argentina é chata, Fortaleza não vive um bom momento, né? E a gente vai olhar aqui os últimos 5 jogos, né? O Vélez tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, e o time do Fortaleza 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto aí apenas esse jogo, né, onde o Fortaleza acabou vacilando em casa, ficando no empate 0-0, e infelizmente, galera, eu acredito que o Vélez vai passar, né? Acredito que o Vélez vence esse jogo, ainda mais jogando na Argentina, né? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, e a segunda opção a gente pega aqui mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Vélez. Agora o próximo jogo aqui também da Copa Libertadores, a gente tem o São Paulo jogando em casa contra o Atlético Nacional da Colômbia. 9h30 da noite esse jogo, válido pelas oitavas. São Paulo conseguiu um bom resultado na Colômbia, um empate de 0-0. Poderia até ter feito um golzinho, mas a equipe parece que jogou já meio que tentando garantir esse empate 0-0, né? Tentou ali numa jogada de contra-ataque oferecer perigo para o Atlético Nacional, mas acabou que o Atlético Nacional aí teve mais volume, né? E o São Paulo soube se defender bem, né? Mérito aí do Crespo, né? Que armou a equipe bem e conseguiu esse empate importante fora de casa. Os últimos 5 jogos aí do São Paulo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Atlético Nacional, 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto, galera, o Atlético Nacional costuma ser uma pedra no sapato, né? São 3 vitórias do Atlético Nacional, 1 vitória do São Paulo e 1 empate, né? Então, assim, todo cuidado aqui nesse jogo é pouco, né? Porque São Paulo vai estar jogando em casa, diante de sua torcida, mas essa equipe do Atlético Nacional no contra-ataque é enjoada, tá? Porque agora vai reverter o esquema de jogo, né? O São Paulo tem que sair aí para tentar buscar o resultado em casa e no contra-ataque o Atlético Nacional pode oferecer perigo, né? Então aqui, galera, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de 1,5 gols na partida, né? Diferente do primeiro jogo, acredito que nesse aqui vai bater gols. E a segunda opção, casa vence, né? Querendo ou não, São Paulo grande favorito para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o São Paulo. Agora vamos aqui para a Copa Sul-Americana. A gente vai ter aqui o Fluminense jogando em casa contra o América de Cali.
9h30 da noite esse jogo, né, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e no primeiro jogo o Fluminense foi bem, né, abriu 2-0, acabou tomando um golzinho bobo ali, mas mesmo assim conseguiu uma vitória importante por 2-1, jogando lá na Colômbia, né, e vem de uma vitória também no Brasileirão, que é muito importante, né, não pode deixar de lado o Brasileirão também para poder subir na tabela, e até o momento aí o Fluminense 3 vitórias e 2 empates, né, conseguiu quebrar aquela sequência, né, se a gente for puxar aqui atrás, ó, vem de uma sequência horrível, aí conseguiu quebrar essa sequência aí contra o time do Internacional, né, e depois disso aí não perdeu mais, né, foram 4 vitórias e 2 empates aí depois de quebrar essa sequência de derrota. Já o time aqui da América de Cali, 1 vitória e 4 derrotas, não vai vivendo um momento nada legal, né, confronto direto apenas esse jogo onde o Fluminense venceu, e agora jogando em casa, com o apoio de sua torcida, que com certeza vai lotar o estádio, acredito que o Fluminense vai vencer novamente, tá? A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence Fluminense para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Fluminense, 2-0 aí pro Flusão. Agora, nosso último jogo aqui da Copa Sul-Americana também, galera, a gente vai ter um encontro aqui de duas equipes do Equador, né? A gente vai ter o Mushuk-Runa contra o Independente Del Valle. 9h30 da noite esse jogo. O primeiro jogo, Del Valle jogando em casa venceu por 1-0, só que 1-0, cá entre nós, o jogo tá aberto ainda, né? Tudo pode acontecer, ainda mais um confronto entre duas equipes que se conhecem, né? Que é o caso do Mushuk-Runa e o Independente Del Valle, né? Os últimos 5 jogos aqui do Mushuk-Runa, 1 vitória e 4 derrotas, e os últimos 5 jogos do Del Valle, 4 vitórias e 1 empate. No confronto direto aqui, o Del Valle leva a melhor, né? 3 vitórias do Independente Del Valle, 1 vitória do Mushuk-Runa e 1 empate, né? Então esse jogo aqui promete um equilíbrio total, como eu falei, esse 1-0 aí, tudo pode acontecer, né? Não tem nada garantido aí pro Del Valle. E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aberto, especialmente como o Mushuk-Runa tem que sair pro jogo, né? Então, 2 gols na partida a gente deve assistir pelo menos. E a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 Del Valle, tá? 2-1 pro Independente Del Valle, porque o Mushuk-Runa tem que sair pro jogo, não tá vivendo um bom momento, né? São 4 derrotas nos últimos 5 jogos, então Del Valle aí tem a oportunidade aí de vencer esse jogo. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de terça-feira, galera. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí um bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, né, dessa terça-feira, a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo, Campeonato Espanhol, La Liga, primeira rodada aí, né, jogo entre Real Madrid e Osasuna. A gente pegou aqui Real Madrid mais de um gol e meio, né, no caso Real Madrid para marcar 2 gols ou mais nesse jogo. Aí o segundo jogo, Libertadores, jogo entre São Paulo e Atlético Nacional. A gente pegou aqui São Paulo mais de meio gol, né? No caso, São Paulo tem que marcar um gol independente do resultado final. E o terceiro jogo sul-americano, jogo entre Fluminense e América de Cali. A gente pegou Fluminense e vence com empate anula para dar aquela garantia extra aí no nosso bilhete. No final a gente teve uma odd de 2,2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$202,84. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o bingo da rodada aí, né? E o nosso bingo da terça-feira ficou assim, ó. A gente pegou aqui, galera, 6 jogos no nosso bingo. O primeiro jogo aqui é a Copa lá da Arábia Saudita, né? Jogo entre Al Nassr e Al Ittihad. A gente pegou aqui a opção ambos marcam, né? Para as duas equipes marcar um golzinho. Aí o segundo jogo, Liga dos Campeões qualificação, jogo entre Rangers e Clube Brugge. A gente pegou a opção que tem na Betano, né, que é a opção ambos marcam ou mais de 2 gols e meio, né? Então aqui a gente ganha se bater o ambos marcam, né, se as duas equipes marcar um golzinho pelo menos, e também ganha aí se aconteceu mais de 2 gols e meio, né? Porque pode acontecer aí do Rangers meter 3-0, por exemplo, a gente vai ter o green. Então a gente tem essas duas opções aí com esse ambos marcam ou mais de 2 gols e meio, tá show? Aí o próximo jogo aqui, a gente pegou o jogo entre Vélez, Sarsfield e Fortaleza, né, pela Libertadores. A gente pegou aqui o Vélez Sarsfield para se classificar. Não importa se vai ser no tempo normal ou no pênalti, ele tem que se classificar aí para as quartas de final. A mesma coisa a gente pegou aqui no jogo do São Paulo e Atlético Nacional. A gente pegou aqui o São Paulo para se classificar, dependente aí da forma, né, se vai ser no tempo normal ou pênalti. Aí pegamos também aqui o jogo do Mushuk-Runa Independente Del Valle, né, pela Sul-Americana. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o último jogo aqui,
Fluminense e América de Cali, a gente pegou aqui Fluminense para vencer, né? Fluminense aí, na minha opinião, grande favorito para vencer o América de Cali, especialmente pelo futebol que vem jogando. No final aí, o nosso bingo teve uma odd de 9,38, né? Uma odd muito top, e aqui a gente pegou alguns jogos arriscados, mas se for bater pela lógica aí, tem tudo para esse bingo da Green. Fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante, tá, galera? Deixa aí seu comentário aí, sugestão, elogio, crítica, o que você tá achando dos palpites, dos bilhetes, tá? Comentário ajuda aí o BetGreen poder melhorar cada vez mais o canal aqui pra vocês, tá show? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!